primeira proposição que eu fiz ali, ela se refere à questão de uma lei municipal que nós aprovamos aqui no ano passado, muito por conta do Executivo se preocupar e nós mesmos aqui sinalizar a importância de a gente ter uma lei onde as pessoas voluntárias pudessem estar regularizadas e regulamentadas por lei, né? A gente sabe que o trabalho voluntário na administração pública ali não é possível sem estar disciplinado. E nós instituímos, então a Prefeitura mandou o projeto e nós aprovamos o que foi instituído o serviço voluntário. Lembro que na oportunidade nós tínhamos algum serviço voluntário no lar da criança, onde a gente havia uma preocupação muito grande, porque não é qualquer pessoa que pode estar atuando dentro do lar devido à questão das peculiaridades, né, do espaço. Então a nossa pergunta é: quem são os prestadores de serviços voluntários, se é que teve, né? Então a gente está solicitando essa informação. Quais as secretarias que atuaram ou estão atuando? Na verdade a gente não sabe, né? Eu praticamente não sei, acredito que muitos dos colegas não saibam se há esse serviço voluntário, né? Onde nós aprovamos, inclusive na oportunidade eu fiz emenda a essa lei, porque a gente se preocupa sim, né? O serviço voluntário ele é fundamental, essencial, mas que precisa estar bem regulamentado para que não haja problemas, né? E não traga problemas até para a administração pública. O segundo pedido é um pedido de providências para a Secretaria de Educação. Nós estamos vivendo um momento de internet, de redes sociais, de, enfim, né? Um mundo assim muito virtual, muitas vezes, né? A gente vê assim muitas pessoas acessando as redes, lendo, e a gente busca informação também nas mídias, enfim. Mas assim, nada substitui um bom livro, uma boa leitura. Por isso que nós estamos pedindo aqui um investimento da Secretaria de Educação na questão de aquisição de livros de literatura infanto-juvenil para as bibliotecas públicas que não têm, assim, a gente percebe, né? Que infelizmente não tem aquela atenção que a gente gostaria que tivesse. Inclusive tem escolas que não tem nem a pessoa que trabalha na biblioteca para deixar a biblioteca aberta e para que esse espaço ele possa ser um espaço onde as crianças procurem, né, um livro de literatura, que leiam de fato. E a gente sabe a importância da leitura na vida das pessoas, e aqui eu trago a questão da literatura, né? Mas assim, então, que seja feito esse investimento, né? Nós aprovamos aqui já um investimento de 500 mil, mas são livros didáticos, não é o caso aqui. Aqui é bem específico da literatura infanto-juvenil, assim, para as escolas, né? E já salientando essa questão da necessidade de um profissional lá para atender as demandas da escola e das crianças. A última proposição, desculpa, é em parceria com o vereador Abrelino, porque foi uma das questões que nós falamos na última sessão, durante o grande expediente, né? Onde uma das questões que a comunidade tem também se manifestado, e a gente falava antes aqui da sessão sobre a questão do trânsito, né? E a nossa proposição ela vem também nesta linha de demanda aí em relação ao semáforo da IRS 401, né? A gente tem visto que vários momentos já aconteceram dela não funcionar e continua não funcionando e já faz um bom tempo. Veja que na semana passada ela estava já sem funcionar e ainda continua, né? Então, nosso pedido aqui é que, de fato, seja tomada uma providência urgente, uma vez que as pessoas já acostumaram ali com a sinalização, né? E hoje tu tem que estar cuidando. E o trânsito ali, a nossa IRS está cada vez mais com um trânsito intenso, né? E a gente se preocupa. Inclusive, algumas sessões atrás até pedi uma faixa ali de segurança para atravessar, porque, na verdade, tem alunos que saem do IFSU e vão em direção ao bairro Sul América, São Miguel, Parque Mano João, Vila Otília, e é um perigo ali, é um trânsito muito intenso. Hoje a gente já pode dizer que a gente se atrasa em função do trânsito da cidade, porque quando tu para ali para atravessar a via, tu espera um tempão às vezes, né? Então, mas o semáforo, a gente sabe, traz uma segurança muito grande tanto para o pedestre quanto para os carros também, né? Então, nosso pedido é que urgentemente seja restabelecido ali a questão do semáforo da cidade. Essas foram as 3 que nós apresentamos essa semana, né? E voltamos depois, se necessário. Obrigada, presidente. Primeiro, eu gostaria que constasse em ata, senhor presidente, que o projeto chegou ontem, não segue os ritos que está previsto no regimento interno, porque hoje ele deveria só ser lido,
e foi lido e foi para a pauta já para ser votado. E salientar que eu cheguei a solicitar ao presidente hoje que não fosse para a pauta, porque enviamos ontem ainda, quando me deparei com o projeto, enviamos um ofício para o Conselho das Cidades. Entrei em contato com o presidente, o Alex Nunes, dizendo que nós queríamos muito o parecer do Conselho, inclusive isso faz com que a gente dê visibilidade, dê credibilidade, dê realmente ao Conselho aquilo que é seu de fato, que é opinar sobre as matérias que chegam aqui, porque senão não tem porquê de ter conselhos, né? Toda vez que chega uma matéria da saúde, a gente encaminha, da educação, a gente, quando é contratação, a gente manda para o sindicato, mas infelizmente não tivemos êxito nessa questão do conselho, né? O conselho não se manifestou em relação ao projeto. Quero também aqui dizer que eu não sou da base do governo, né? E eu não fui convidada para essa reunião que foi referida ali, que houve na prefeitura, para apresentação. Eu não fui convidada. E talvez, claro, eu não sou da base. Então, assim, é importante aqui destacar que se o projeto foi apresentado para os vereadores da base, que também, por que não vir aqui, como veio hoje o pessoal do trânsito, apresentar um projeto para nós? Né? Isso era uma prática no ano passado, e às vezes aqui acontece esse ano, dos envolvidos vir apresentar. Então, assim, eu deixo esse registro aqui e concordo, daqui a pouco a gente não vai ter mais por que ter o Legislativo Municipal. A semana passada, no Grande Expediente, eu falei sobre essa obra. Eu queria saber informações do que estava acontecendo aqui na Praça dos Três Poderes, que a gente denomina, né? O que estava acontecendo ali? Que tinha uma demarcação no início da obra. E que foi nos informado que era um empreendimento. E registre-se que nós não somos contrários a empreendimentos. Nenhum voto nosso aqui foi contrário ao empreendimento da cidade. Muito pelo contrário, né? Nós estamos sempre trazendo essa preocupação, porque a gente quer mais emprego, a gente quer renda, a gente quer ver a cidade, né? Tendo essa movimentação. Então, deixar claro que nós não somos contra empreendimentos. Empresa Mira Solar, também não sei, tem aqui a documentação, mas não sei de quem é, e não vem ao caso, né? Bom, eu fico preocupada e quero aqui registrar, e se outros tiverem também a mesma ideia e solicitarem empreendimentos aqui, daqui a pouco nós vamos estar cheios de prédios aqui nessa área, porque assim como essa empresa requereu, outros poderão requerer, né? Não, a gente tem que disciplinar, e por isso o Conselho das Cidades é importante se manifestar sobre essa questão, sobre esses investimentos nessa área, sobre a dinâmica que a gente dá para as coisas. Mas, infelizmente, não tivemos êxito, né? Por outro lado, o projeto traz uma coisa que eu sinto-me contemplada, porque eu sou uma que, desde o ano passado, veio pedindo, veio falando, fiz proposição, a emendas ao orçamento deste ano, né, que não foram aprovadas, que é a Casa do Artesão, que é importante este espaço e que seja bem localizado para os artesãos da cidade, para as artesãs também, né? Mas assim, eu acho que cumpre a gente destacar que a gente precisa, e eu acho que quando o Executivo não chama para dialogar, manda um projeto, e hoje foi justificado da urgência, né? Se é urgente, por que não mandaram antes o projeto para ser analisado com mais detalhe? A gente está aqui, a gente tem se colocado sempre parceiro, mas assim, chega um ponto, e a gente já tem denunciado isso, que está virando rotina. Projeto chega e já é votado, chega e já é votado. Daqui a pouco acontece, no âmbito de querer, né, no ímpeto de querer ajudar e contribuir com a cidade, a gente esbarrar em algo que venha também comprometer o nosso trabalho. A gente tem que estar bem ciente daquilo que a gente está aprovando. Então, assim, não custa uma reunião, uma discussão, um diálogo, né? Não, o Executivo tem que se organizar e se planejar antes. Como foi dito, isso não chegou ontem na Prefeitura. A obra já estava acontecendo ali a semana passada, retrasada. Então, vejam que isso não foi coisa também da semana passada, isso surgiu já há um tempo no Executivo, a solicitação. Então, a gente deixa isso registrado mais uma vez, que o governo comete essa falha. Outros projetos que são importantes para vir para casa não vêm com essa urgência. A questão do plano de carreira, que a gente tem pedido, e outros tantos que eu não vou citar aqui, agora não vou elencar,
porque não estão na discussão, esses não vêm com regime de urgência e na pressa. Então, o funcionalismo espera, né? Algumas pessoas que a gente pede, banco de alimentos tem que esperar ou nem vai ser feito, em detrimento a outras questões que são rapidinhas, são resolvidas pelo executivo e mandado a toque de caixa para cá. Às vezes não dá tempo nem de se detalhar, se não tem coisa, um artigo errado, como já aconteceu em outros projetos, né? Que a gente fica ali na análise e percebe através de uma discussão que tem algo errado. E, presidente, o senhor mencionou uma coisa que eu fiquei preocupada aqui. O senhor mencionou que ao redor vai ter algumas coisas para as crianças. Eu confesso que eu li e não vi. Então, se não está escrito, não vai ter. E se tiver, não pode ser cercado. Tem que ficar um espaço aberto a toda a comunidade, porque ali é um espaço, né, público ali. Então, se tiver uma pracinha, um espaço de lazer, que não sei se o senhor já citou, eu não vi aqui, tem que ser aberto. E eu quero que registre isso também, que fique aberto para toda a comunidade utilizar. Não pode ser privativo de uma empresa que está ali consumindo, né? Para o seu bem lá depois entender lá. Então, só gostaria de fazer essas manifestações e da mesma forma concordar. Eu acho que nós temos sim que ter cuidado, porque quem muito vai se dando conta e vai aceitando essas coisas sendo empurradas, né? Assim, a toque de caixa, chega um ponto que não vai poder mais aceitar e vai perder a credibilidade, o respeito que a gente quer ter do executivo, né? Eu vejo que isso tem que ser respeitado, sim, já não é de hoje, é um ano, quase 2 anos, 1 ano e 10 meses de governo, e os erros continuam sendo os mesmos. Falei isso um pouquinho antes. Então, registre-se isso, porque de fato é preocupante. Este projeto ele também parte do princípio da transparência, né? Nós que cobramos tanto aqui a questão da transparência, a questão de poder realmente fazer com que as pessoas acompanhem os processos, e a gente cobra isso aqui e a comunidade cobra lá fora, né? Esse projeto, ele justamente fala sobre a questão das EMEIs, da matrícula da educação infantil, e o que acontece, assim, né? O que a gente quer evitar? Que que tenha uma listagem de espera e que ela seja respeitada. Obviamente, eu quero registrar aqui, né, que num dos artigos a gente deixa claro que tem alguns casos específicos, né, que são as questões das interferências do Ministério Público, que nós não vamos, obviamente, questionar, né, e do Conselho Tutelar para casos excepcionais. Mas que isso não pode, essas indicações, né, e interferências de outros, não pode acontecer, né? Então, o projeto ele trata da questão de uma lista atualizada dos estudantes que aguardam as suas matrículas nas EMEIs, justamente para que a gente possa, então, garantir, mais uma vez eu registro, porque é importante o princípio da transparência, né? E que a gente não permita que haja pessoas, assim como a gente falava lá no início do ano passado da questão das vacinas, das pessoas não furar fila, essas coisas, né? Que da mesma forma a educação infantil seja respeitada. Há critérios, né, de concessão, de classificação, a gente entende isso, é algo disciplinado pela Secretaria de Educação, mas aqui fica uma questão das matrículas mesmo que são feitas nas EMEIs. Senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui de que já existe um projeto de lei sobre que disciplina essa matéria, proibindo, né, o uso de fogos, né, de artifícios, enfim, que foi apresentado pelo vereador Rafael, né? Eu comentei que eu ia ver se não poderia complementar naquela lei, mas, enfim, o projeto entrou na pauta, está apto à votação, e aqui a gente reforça a questão da conscientização que precisa ser trabalhada. Assim como a gente falava que é necessário a gente trabalhar, desenvolver a conscientização no trânsito, né? Da mesma forma acontece em outras áreas também. Neste caso aqui, a gente sabe que o prejuízo que traz esses fogos de artifício, né? Para idosos, para autistas, para os animais, enfim, né? E a gente precisa estar conscientizando essas pessoas da importância delas se darem conta do prejuízo que isso traz, mesmo quando querem utilizar no momento de comemoração, mas que não é possível, porque já é proibido, e que precisa ser mais do que isso. E, infelizmente, algumas pessoas ainda teimam em soltar fogos de artifícios, né? E fica difícil também de penalizar as pessoas que fazem isso. Mas, então, nesse sentido, a gente traz essa discussão e essa proposta
para que seja intensificado o trabalho e que a gente possa garantir a efetivação das leis que já vigoram aqui. Eu quero, da mesma forma como já foi mencionado aqui no início da sessão, né, falar da importância que nós vivenciamos no domingo um processo democrático em todo o país, né, e que na nossa cidade, graças a Deus, foi um processo que a gente pode dizer que foi tranquilo, né, sem grandes incidentes, obviamente, e isso é importante quando a gente fala na escolha, né, de quem a gente quer que administre o Estado, o país e também as nossas representatividades na Câmara Federal e no Senado, enfim. Dizer que o Charqueadas realmente fez uma demonstração, né, da sua identidade, do seu desejo de que a esquerda possa governar o Estado, o país e tenha representante no Senado, assim como os candidatos também a deputado federal e estadual fizeram uma expressiva votação na nossa cidade. E aqui eu quero fazer um registro que é o reconhecimento da cidade com esses parlamentares que estão presentes, que contribuem de alguma forma ou de outra para a nossa cidade, né? Isso é importante destacar e eu fico bem satisfeita. A gente trabalha bastante para que a gente possa atingir as pessoas e que elas compreendam o que é o projeto que a gente representa e o que a gente traz de proposta para a cidade, enfim, para o nosso país. Então, não poderia deixar de registrar os excelentes resultados que nós tivemos, em particular o partido na qual eu represento, né? Quero também aqui fazer essa referência à presença hoje do Júnior e do Eduardo, né? Que fizeram a explanação sobre a questão da ciclovia e que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem perceber o quanto a gente tem falado nisso também desde o início deste mandato, e não é de hoje que a gente fala da importância da ciclovia. Eu fico bem satisfeita em saber que na Vila Piratini, onde já foi proposta nossa de sinalização, de espaços como esse, vai ser o projeto piloto, né, da administração, as ciclofaixas, né? Então vai se iniciar lá e é importante que a gente acompanhe, fique monitorando e garanta a segurança do ciclista, do pedestre, porque de fato o trânsito tem nos preocupado bastante, né? Quero chamar a atenção que nós estamos entrando, presidente, no Outubro Rosa, né? Um mês de conscientização também em relação ao câncer de mama. Fazer o registro de que foi hoje nos enviado pelo diretor do hospital a questão da possibilidade das 450 mamografias. Isso é importante porque a gente tem, o vereador também já está até de cor-de-rosa aí para dar um pontapé inicial no Outubro Rosa. Amanhã a Procuradoria estará se reunindo para fazer seu planejamento. Evidentemente, nós teremos ações bem efetivas para a questão da conscientização das mulheres, né? Então é importante fazer essa ressalva de que é mais um mês que a gente chama atenção para isso, e com essa possibilidade de exames, 450 exames, é também uma forma da gente chamar a atenção das mulheres para procurar suas unidades de saúde e poderem ser encaminhadas para fazer essa questão da mamografia, né? Eu fiz uma emenda, e agora eu sei que não vou precisar fazer mais, né? Fiz uma emenda impositiva, designando recursos para mamografia. Fico feliz que também vai ser investido esse dinheiro. Os vereadores aqui, na sua totalidade, destinaram recursos para as emendas também do hospital, e isso também está beneficiando as mulheres charqueadenses. Então eu fico muito feliz com isso. A gente tem que comemorar quando o direito é assegurado às mulheres, né? Mas nós sabemos que estamos muito aquém ainda do que nós precisamos. Mas já é um bom início, o 1º outubro, que a gente vê a administração e o hospital e o legislativo também atuando de forma bem positiva nessa questão específica das mamografias, né? E concluir a fala aqui dizendo que hoje foi um importante debate. A gente viu vereadores que não se manifestam se manifestarem na sessão. A gente viu, assim, vereadores da base fazendo crítica ao governo, coisa que sempre compete a quem é da oposição, né? Mas que bom que as pessoas estão percebendo, assim, que muitas coisas precisam ser revistas, que é preciso a gente não aceitar, né? E a gente às vezes fica numa situação onde a gente fica entre a cruz e a espada, né? Onde tu não quer reprovar um projeto porque a gente sabe da importância, mas ao mesmo tempo não concorda com a tramitação da forma como ele é encarado pelo próprio executivo municipal. Eu acho que fica aqui, mais uma vez, o nosso registro a essa forma como a administração não se organiza, né?
e que precisa priorizar esse planejamento, porque senão sempre vai o lado mais fraco, é a população que acaba sendo prejudicada. Então fica esse registro e eu quero aqui então encerrar minha fala, dizer que a gente está aí à disposição da comunidade, como sempre estivemos, pontuando aquelas coisas que nós entendemos que precisam ser melhoradas, de alguma forma questionando ou manifestando-se contrária às questões que nós não concordamos, mesmo que às vezes sejamos patrolados pela maioria, que acontece, a gente sabe, né, em todas as esferas há minoria, e isso de fato acontece, mas que nós aqui fazemos esse registro das questões que não estão corretas. Então, estaremos aqui, como eu disse antes, até o final desse mandato, firme e forte com este propósito. Obrigada, então. Boa noite.